Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um assunto que é bastante interessante, né? Principalmente aí quem está cursando ainda, que está fazendo a parte farmacológica, né? Estudos da farmacologia. É um assunto aí que algumas pessoas têm dificuldade de assimilar, apesar de ser bastante simples, que é as formas farmacêuticas, tá? Essas formas farmacêuticas, elas são diferentes, tá? Porque existem essas diferenças nas formas físicas dos medicamentos para possibilitar o uso pelo paciente. Então, existem diversas formas de administração de medicamentos. Alguns medicamentos vocês podem encontrar em diversas formas físicas, sendo ela por via EV ou por via oral. Então, são formas diferentes para ser administradas quando o paciente também apresenta algum certo de dificuldade na deglutição do medicamento, por exemplo, tá? Agora, por que existem essas formas farmacêuticas, como eu falei? Para facilitar a administração é uma das causas mais importantes. Para a segunda coisa é a garantia da precisão da dose, porque existem medicamentos líquidos com dosagens certas, né, para serem administradas naquele momento, e para proteger a substância durante o percurso do organismo. Por exemplo, existem medicamentos que elas devem, né, ter ação própria na parte gastrointestinal do paciente. Então, o suco gástrico ele pode destruir, né, um tal medicamento e não tendo eficácia corretamente. E também para facilitar a ingestão da substância ativa, tá? E por fim, alguns medicamentos que têm cuidados especiais, por exemplo, medicamentos fotossensíveis, né, e medicamentos que são armazenados por temperatura. Ela também existe essas formas farmacêuticas justamente para proteger a substância ativa do mesmo. O principal fator, né, dessa forma farmacêutica é principalmente para facilitar a administração, no caso de medicações para crianças, né, pediátricos e neo, né, que temos bastante dificuldade para administrar certas medicações por causa da rejeição, né, por causa do sabor, que não é nada agradável pela coloração. Por falar que é um medicamento, tem crianças que têm medo, que não gostam. Então, existem fatores, né, que influenciam isso, que dificultam, né, a administração de certo medicamento. E para pessoas idosas também, que já têm dificuldade em deglutição, por exemplo, não conseguem mais ingerir um comprimido com eficácia como antes. Então, tem alternativas que possam facilitar, né, no caso da administração do mesmo. Também existe até comprimidos sublinguais, que a eficácia de um sublingual é muito maior que um comprimido por natureza que a gente administra por via gástrica, né, por gastrointestinal. E também para casos de medicamentos que são aqueles medicamentos especiais que eu vou explicar daqui a pouco, que vão atingir diretamente o alvo do local que necessita ser medicado. Por exemplo, o anticoncepcional. Existem anticoncepcionais que não é só comprimido, tem, por exemplo, o anel vaginal, que ele fica diretamente já com o hormônio que vai infundir ali, né, no caso, na parte do útero da mulher, e já tendo uma eficácia muito maior que um anticoncepcional comum, o comprimido, por exemplo, ou transdérmicos para pacientes com Alzheimer, né, que a gente administra um adesivo e ele também atinge o alvo certo com mais rapidez, né, que um medicamento por via oral, e também um caso de supositórios para casos de pacientes com constipação. Ele vai atingir diretamente ali o alvo, né, no caso de um paciente que necessite fazer uma evacuação com mais eficácia. Agora falando, né, das formas farmacêuticas em si, que são alguns grupos específicos para diferenciar. Essa parte aí que muitas pessoas ainda me perguntam, falando para mim, como é que eu consigo diferenciar de um grupo do outro? É muito fácil, né, entender, é questão assim de praticidade, né, a gente ter um contato direto com esses medicamentos. O primeiro grupo que eu falo para vocês é o grupo dos medicamentos líquidos, né? Que é um medicamento que a gente encontra bastante aí em âmbito hospitalar, tá? Ele facilita, né, a deglutição em pessoas mais sensíveis, não somente por via oral, mas também por via endovenosa, né? Por também ser fácil a administração. Nós encontramos em tipos de medicamentos como soluções, emulsões, suspensões, elixir, até o xarope. Aqui eu tenho como exemplo para mostrar para vocês
No caso das líquidas, eu tenho o xarope, né? Que nós já todo mundo deve conhecer essa forma de uma farmacêutica, por ser um pouquinho mais grosso, né, que uma forma líquida. Ela contém substâncias como glicose, que ela fica um pouquinho mais grosso por conter açúcar, então é sempre recomendável primeiramente ver se o paciente não é diabético, porque pode alterar a glicose, tá? Ela tem uma característica assim, um pouquinho grossa, por ser uma forma sólida, ela é um xarope. No caso de solução, eu tenho como exemplo esse frasco aqui, também faz parte, né, do grupo de medicamentos especiais, mas, por exemplo, o cloreto de sódio é uma solução para fazer administração no paciente que está tendo muito problema respiratório, ele facilita fluidificar, né, a secreção. Ele é uma solução líquida, também é uma forma farmacêutica especial por justamente ele atingir o alvo que é necessário, que é as narinas do paciente. Já semissólidas é um grupo de medicamentos que contém substâncias meio pastosas, principalmente utilizado em produtos tópicos, né, como pomadas, cremes, gel, por exemplo. Eu tenho aqui uma pomada, tá? Que ela é uma solução semissólida, né? Um medicamento semissólido de uso tópico. Esse aqui é um dos exemplos que eu tenho para vocês. No caso de gel, para quem tem muitos medicamentos em casa, utilizado é um pouquinho mais molinho, mais transparente. No caso de pastas, como pasta de dente, por exemplo, ele não deixa de ser uma forma farmacêutica semissólida. Agora, no caso dos sólidos em si, né? São os mais preferidos na indústria aí por ser mais estável. Nós encontramos em algumas formas, né, farmacêuticas mais comuns, como todo mundo já conhece, que é o comprimido, né? Ela tem alguns comprimidos, ela tem a divisória para a gente fazer a divisão do medicamento, tá? Outras não tem. Nós temos também a cápsula gelatinosa. Todo mundo já conhece essa forma farmacêutica, ela é uma forma sólida, e também tem a cápsula gelatinosa, só que ela tem um líquido dentro, tá? Ela é parecida com a cápsula gelatinosa, que contém conteúdos sólidos dentro, como bolinhas, granulações. Essa aqui ela é em forma líquida. Agora também temos aqui as drágeas, né? As drágeas, ela também é uma forma sólida. Existe uma diferença da drágia para o comprimido. Tem muita gente que confunde ainda aí a diferença de um para o outro. Eu tô olhando aqui, para mim é igual, não tem diferença. Tem sim, diferença que um comprimido como esse, ela é comprimida, né? Literalmente o nome comprimida, porque ela é comprimida em processos aí farmacêuticos, né? Onde o conteúdo dela, que é uma mistura do medicamento em si, ela é aglomerada, né, comprimida com a substância de amido, né, que ela dá liga, por isso que ela é um comprimido nesse formato, tá? São compactados até ficarem uniformes, então ao digerir, o paciente digerindo, ela já começa a dissolver na boca, no trato digestivo, então ela tem uma capacidade mais rápida de absorção no organismo. Já a drágia, ela também tem uma forma igual, parece um comprimido, só que ela contém uma película brilhante, como vocês podem ver. É uma película que ela fortalece o medicamento, né? No caso da absorção, ela não vai ser absorvida na parte gástrica do paciente, ela vai ultrapassar a localização, essa rota, né, gástrica, para a parte intestinal. Ela vai começar a ser dissolvida mais para o fim do estômago, para o intestino, para atingir certos locais ali do organismo que são necessários, né, para administração. Também tem o granulado, que ela também não deixa de ser uma farmacológica sólida, né? Vocês vendo assim, parece que ela é um grãozinho de açúcar, né? Ela é colorida. A gente tem por bastante exemplo um granulado desse no medicamento acetilcisteína, que tem forma granulada. Também tem outros medicamentos que utilizam-se bastante. Quando coloca-se água nela, ela muda de cor, ela se dissolve na água. Então ela é encontrada na forma granulada primeiramente, e depois, quando dissolvida na água, ela transforma já em líquida, tá? Também, por exemplo, temos também os antibióticos. Tem alguns antibióticos, o mais conhecido que a gente pode ter em acesso à amoxicilina. Ela vem na farmácia já em forma de pó, né, num frasco de vidro,
com diluente ou com água filtrada. Ela também vai ser reconstituída em forma líquida. No caso do supositório, também é a mesma coisa, ela é uma forma sólida, só que ela vai derreter no organismo do paciente quando vai ser colocado no mesmo, tá? Agora, as cápsulas, como eu falei, a diferença dela, a gente precisa prestar atenção, né, na forma dela, para não confundir. Muitas pessoas falam que isso aqui é um comprimido e não é, é uma cápsula gelatinosa com líquido dentro. Então, a gente precisa sempre entender que ela não é uma drágia, não é um comprimido, ela é uma cápsula gelatinosa com líquidos, diferente dessa. Para quem nunca abriu ela, né, ela sempre tem aqui uma substância, geralmente em pó, ou granuladinhos também, ou bolinhas. Então, dependendo do medicamento que vai ser administrado no paciente, ela também vai ser absorvida já no final do gás, na parte estomacal do paciente para o início do intestino. Por isso que ela tem essa forma gelatinosa. Ela demora um pouquinho mais para ser absorvida no organismo. Então, por isso que existem essas diferenças farmacológicas devido ao tempo de absorção no organismo, porque pode ser que destrua, né, principalmente o ácido do estômago, destrua tal medicamento, não fazendo aquela eficácia que deveria fazer, né, no caso do medicamento, por exemplo, um analgésico, tá? Pode ter outros tipos de exemplo. Então, essas são as formas que todo mundo ainda tem um pouco de dificuldade de entender, mas que na final a gente tem em casa, conseguimos, né, ter uns exemplos aí na nossa mão para poder explicar, né, de uma maneira aí mais simples das diferenças desses grupos. Já no grupo dos medicamentos especiais, como eu falei no começo, são medicamentos que têm uma forma diferenciada de um comprimido. Como eu tenho aqui, por exemplo, que eu falei para vocês no começo, essa é uma forma especial também, além de ser uma solução, porque ela vai atingir o local devido, que na parte da narina, como eu falei. E eu também tenho aqui um adesivo transdérmico, que é muito utilizado para casos de pacientes com Alzheimer, por exemplo. A gente faz esse tipo de administração porque ele vai fazer a liberação lenta, tá, no organismo do paciente. Além dos adesivos, também tem, no caso do anel vaginal, como eu falei, e também tem até aquela introdução do medicamento por via intradérmica, né, que também é um anticoncepcional, que ele vai fazer a liberação ali lenta por longos anos. Então, sendo uma eficácia bastante legal, né, muito interessante. Agora, bastante gente está aderindo a esse tipo de medicamento. E também os DIUs, né, os DIUs também é uma forma diferente, né, uma forma farmacêutica, mas ela não vai liberar a medicação, ela só vai evitar, né, uma concepção. Então, são essas formas diferenciadas que nós falamos das especiais, que são diferentes formas do medicamento que a gente conhece no nosso dia a dia. Agora, falando no âmbito hospitalar, nós, né, recebemos muitas medicações por via oral e com pacientes por sonda, né, por sonda interal. Aí vem aquela pergunta, mas eu posso macerar qualquer medicamento para administrar no paciente? Eu posso fazer qualquer medicamento que o médico me prescreve sem saber se eu posso ou não posso? Nem todo medicamento pode ser macerado. Isso é um fato. Até se tiver algum farmacêutico no canal que quiser até compartilhar aí esse tipo de conhecimento, é legal. Por que eu não posso macerar qualquer medicamento? Existem medicamentos que liberam, né? São ações de liberação longas, demoradas. Então, ela não vai atingir o certo ponto ali na momentânea. Ela vai liberar o medicamento por algumas horas, tendo essa formulação diferenciada. Alguns medicamentos, se forem macerados, nós estamos quebrando esse ciclo, né, que seria o ciclo mais longo do medicamento, e atingindo ao suco gástrico, vai ser destruído esse medicamento e não tem a eficácia que deveria ter no caso de um medicamento que foi prescrito, por exemplo. Então, existem pílulas, existem comprimidos que tem camadas, tá? Quando atinge o suco gástrico, ela diminui uma camada, vai atingindo lá o pilórico, outra camada atinge, então vai diminuindo até chegar ao ponto, né, numa certa porção do intestino e liberando tais medicamentos. Então, se você encontra um medicamento, assim, tem instituições já que colocam etiquetas que é proibido maceração, mas se não tem,
tira a dúvida antes, né, de administrar o medicamento, principalmente que medicamentos como Dragias, como essa aqui, que tem aquela película que é difícil, né, de destruição no suco gástrico, que ela vai demorar. Pergunta primeiramente se é um medicamento próprio para ser macerado, tá? Se você encontrar Dragias ou comprimidos que tem películas, não macere primeiramente, vai lá na farmácia da sua instituição, da unidade, pergunta para o farmacêutico. A farmacêutico é um profissional bastante importante, né? Que ele trabalha ali lado a lado com a gente, principalmente em questões de medicamentos em beira-leito, porque são eles que nos orientam muitas informações referentes ao que pode ser feito e o que não pode ser feito, né? No caso de diluição, até no caso dessas macerações. Então, vai lá no farmacêutico e tira essa dúvida: eu posso estar macerando? O que eu posso fazer? Ele vai orientar a princípio, que fale com o médico ou peça, né, uma substituição de um medicamento por via endovenosa ou outro medicamento que não seja aquele próprio para não ser macerado. Vai ter alternativas para ser administrado. As medicações, elas têm alguns métodos diferentes, principalmente que nós conhecemos como dipirona, que ela existe por gotas, que é o sólido, que é o líquido, por comprimidos, que é o sólido, e por via endovenosa também, que é uma solução. Então, cabe-se a entender ao médico, né, de ele mudar a via, colocar uma outra via alternativa. Então, é importante sempre ter o conhecimento da farmacologia, pelo menos o básico, né, para você saber se pode estar administrando tal medicamento por sonda ou por outra via mais própria. Então, são dúvidas aí que muita gente ainda pergunta para mim, então estou tirando essas dúvidas para vocês referentes a esse assunto. Qualquer outra dúvida referente às formas farmacêuticas, deixe nos comentários. Quem tiver mais aí conhecimento e experiência, que quiser compartilhar sobre esse tipo de informação, também deixa nos comentários, que quanto mais experiências, melhor, né? Eu fico com vocês por aqui, eu convido vocês também a assistir os outros vídeos do nosso canal sobre diversos assuntos da enfermagem. Também convido vocês a se inscreverem no meu canal. Eu fico com vocês por aqui e até mais, pessoal.